Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por esse dia, por essa oportunidade, pela alegria que o Senhor Jesus manifesta no nosso meio. Eu estava pensando aqui, irmãos, no meu raso e limitado pensamento, se nesses cultos maravilhosos a gente já sente uma presença extraordinária, imagina naquele dia que soar a trombeta, e os santos anjos de Deus recebendo a igreja do Senhor Jesus na eternidade. Vale a pena toda lágrima, vale a pena todo sofrimento, vale a pena toda angústia, porque aquele prêmio glorioso que Jesus nos dará naquele dia, dizendo a nós como foi cantado: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado, aleluia. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Eu não sei se você já o pôde sentir, mas Ele está aqui, aleluia. O Cristo libertador está aqui nessa noite, você está aqui por causa dEle, aleluia. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 12, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Êxodo 12, alguns versículos alternados, a partir do verso 1. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Diz assim o texto da palavra do Senhor, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro de cada casa. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 14. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Tome o seu assento glorificando a Jesus. O Senhor da promessa está neste lugar. E você está neste lugar porque o Senhor da promessa te trouxe. O contexto dessa leitura que nós fizemos é a escravidão no Egito. Não foram 4 dias, não foram 4 semanas, não foram 4 meses, foram 400 anos escravizados, presos, em sofrimentos, em angústia. Mas Deus havia feito uma promessa ao seu servo Abraão. E Deus não tarda, Deus não esquece, Deus não tem a sua promessa por perdida. Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu ao seu povo. Agora, parece que passado todo aquele tempo, talvez a memória do povo fica prejudicada, porque a angústia é grande, o sofrimento é grande. Escravo não escolhe quando dorme, quando acorda. Escravo não tem direito trabalhista, escravo não tem descanso, escravo somente obedece.
E parece que a consciência do povo está anestesiada. Mas Deus não esquece da sua promessa. Nós, por vezes, esquecemos. Nós, por vezes, trocamos a ordem, trocamos a preferência, esquecemos daquilo que Deus fala, mas Deus é poderoso, Deus é fiel para cumprir toda a promessa que Ele faz ao seu povo, aleluia. Deus tinha dito a Abraão, Gênesis 15:16, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Deus havia feito uma promessa da desposse da terra por causa da iniquidade dos amorreus. Aquele povo perverso, mau, simbolizando outras nações que estavam na propriedade de Canaã. E Deus diz, eu vou esperar o limite da iniquidade ser satisfeito. Deus dá a oportunidade da redenção. Deus dá a oportunidade do arrependimento. E aquele povo continua pecando. E Deus estabelece como punição que eles perderiam a terra e o seu povo a tomaria como posse. E a gente precisa sempre se lembrar que quando Deus faz uma promessa, Ele sempre estabelece que Ele a cumprirá. Isaías 55:11, o texto da palavra diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a enviei, aleluia. Se você está esperando algo do Senhor, confia, Ele é poderoso para te responder. Mas parece que está difícil, mas a situação é adversa, mas as circunstâncias não favorecem, confia no Senhor, Ele é poderoso. Ele mobiliza céus e terra para que a sua palavra seja levada a efeito. Passa o tempo, Deus fala isso e passam-se 400 anos. Chega um tempo determinado e Deus estabelece Moisés como libertador. Moisés comete algo errado, foge do Egito, em direção ao deserto de Midian, e parece que lá ele acha guarida. Lá ele encontra uma esposa, lá ele encontra um trabalho, e parece que o plano de Deus para aquela criança que havia sido colocado como uma promessa num cesto de junco, parece que estava tão distante. E um dia como qualquer outro, ele está apacentando as ovelhas junto ao pé de uma montanha, e acontece uma coisa que acontecia cotidianamente, um toiço de mato pega fogo, mas naquele dia, ele viu algo diferente. Ele viu um mato que pegou fogo como tantos outros, mas quando ele prestou atenção, aquela sarça ardia e não se consumia. O fogo de Deus queimava e ele ouviu uma voz dizendo, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, aleluia. Deus usa coisas comuns, às vezes, para revelar-se de forma extraordinária. Deus chama a atenção de Moisés e diz para ele que haveria uma grande obra naquele lugar. E do meio da sarça, Deus se revela a ele, capítulo 3 do livro do Êxodo. Deus revela 3 coisas importantes com ele naquele encontro. Deus revela-se a si mesmo, Deus revela as suas promessas, e Deus revela o seu propósito para com Moisés. Assim próprio, ele se apresenta a Moisés, que parece que estava distanciado dele, dizendo no verso 6, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus traz à memória aquilo que a sua mãe por vezes falava, filho, um dia nosso patriarca Abraão nos disse que nós sairíamos dessa terra, nós estamos aqui, mas nós não somos dela. E quando Deus se apresenta a ele, Deus traz isso à memória, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus da promessa, eu sou o Deus que dá continuidade em Isaque, e eu sou o Deus de Jacó, o progenitor da nação, aleluia. Deus traz para ele também, relembrando as suas promessas, verso 8 do capítulo 3, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para os fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e larga. O povo estava lá, em meio à escravidão e ao sofrimento, e clamando e gemendo, e Deus não estava indiferente. Como Deus não está indiferente a cada um de nós, Deus conhece a tua lágrima,
Deus conhece a tua história, Deus conhece o teu aperto, Deus conhece a tua angústia e o teu choro, a tua lágrima, a tua angústia que você tem passado. Deus tem te assistido, as tuas lágrimas têm subido diante do Senhor. Confia nele, Ele não te esqueceu, Ele não te preteriu, Ele não arrumou outra coisa, Ele continua, aleluia, aguardando o tempo certo para manifestar a vitória na sua vida, aleluia. E agora, depois de revelar-se a si as suas promessas, Deus fala para ele: Moisés, o negócio é com você. Verso de número 10, ele diz: eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. E agora, eu acho interessante que quando Deus faz isso, Moisés começa a achar umas desculpas. Não, Senhor, eu sou meio complicado, eu acho que talvez o Senhor tenha pessoas melhores para escolher. Eu sou uma pessoa meio pesada de língua, Senhor. Eu tenho umas dificuldades de percalços, eu não tenho o preparo, talvez eu tenha um BO lá, Senhor. Estou parafraseando o texto. A minha situação lá no Egito é complicada, Senhor. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus não erra a mira dele. Deus te escolheu, sabendo que você era difícil, sabendo que eu sou complicado, sabendo dos meus problemas, sabendo das minhas dificuldades. Eu tenho por hábito dizer: a minha limitação não limita o poder de Deus. As minhas coisas complicadas não limitam o agir do Deus que é todo poderoso. Ele vai te usar, você com os seus problemas, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Se Ele colocou a mira em você, como Ele fez com Jonas o fujão, Deus preparou um submarino atômico para ir buscar o servo dele, porque tinha um propósito estabelecido. Se prepare, Deus vai te buscar onde você está, porque o negócio dele é fiel, aleluia. Agora Moisés olha para si e começa a enxergar a sua pequenez e incapacidade diante do chamado. Êxodo 3:11 ele diz: mas quem sou eu para que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Eu não, Senhor, eu sou pequenininho, eu sou difícil, Senhor. Lá o negócio é complicado, lá tem que ter diplomacia, lá os exércitos deles são grandes. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? A questão não é quem somos, a questão é que por quem fomos chamados e para que fomos chamados, aleluia. Eu acho interessante que quando Deus vai falar para ele, Deus olha no verso 12 do capítulo 3 e diz: certamente eu serei contigo. Não é você, não são tuas capacidades, não são seus diplomas, não é a tua rede de networking, não é as amizades estabelecidas, não é o teu saber, é porque o eu sou estou contigo. O eu sou é na tua vida, é o eu sou que te ajuda, é o eu sou que te levanta, é o eu sou que dá graça na tua palavra, é o eu sou que dá virtude no teu cântico, é o eu sou que abre as portas, é o eu sou que mobiliza todas as coisas para que o nome dele seja glorificado. Para Jeremias, o profeta chorão, Deus diz, Jeremias 1, versos 8 e 9: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Não são as suas palavras, obreiros, não são as minhas palavras, não são as palavras da congregação, mas são as palavras e o poder de Deus que Ele há de manifestar na nossa vida, aleluia. Moisés se apequena diante da situação. Moisés olha e fala assim: a cadeira é grande, o desafio é imenso, eu não tenho as capacidades estabelecidas, mas o eu sou diz que Ele estaria comigo. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, se o desafio é grande, não olhe para a proposta, não olhe para a dificuldade, não olhe para as limitações, olhe para o Senhor que é o dono da promessa, aleluia. Agora Deus o chama e o conduz agora a Faraó. E talvez na cabeça de Moisés eu vou chegar lá, se Deus falou que Ele seria comigo, vai dar tudo certo. Não, senhores. Quando ele chega lá, ele enfrenta a resistência. Ele chega diante do Faraó e fala assim: olha, o eu sou me enviou aqui para tirar o meu povo do Egito, para irem ao deserto celebrar ao Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Aquele rei pagão, aquele rei idólatra,
olha para Moisés, olha para o culto dos hebreus presentes ali no Egito. Capítulo 5, verso 17 diz: vocês estão ociosos. Esse negócio de vocês quererem fazer culto, esse negócio de vocês quererem adorar a Deus, é porque vocês estão com tempo sobrando. Sabe o que isso nos mostra? O ímpio não vê valor nas coisas de Deus. O ímpio olha para nós e fala assim: para que culto? Para que consagração? Para que esse negócio de Bíblia debaixo do braço? Para que essa coisa de ficar indo na igreja todo final de semana, dia sim, dia não, está na igreja, está na oração, está na consagração, está no ensaio, está na aula de teologia, está envolvido com as coisas de Deus? Isso é perda de tempo, vai trabalhar, vai curtir a vida, mas eles não sabem o que a gente sente, eles não sabem o que nós temos, eles não sabem do pacto, da promessa, do sangue, da alegria, da vida eterna, das coisas que já nos foram reveladas, da graça que já alcançou o nosso coração, aleluia. Como o presidente sempre fala, o crente ligado, ele está com fome, ele tem desejo, ele vê como Davi diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele está vendo a hora de chegar aqui, essa noite Deus vai falar, essa noite Deus vai me encher, essa noite Deus vai me responder, essa noite Deus vai me dar contentamento, ele tem prazer no Senhor, aleluia. Enquanto o mundo vê perda de tempo, nós vemos um investimento que é feito nas coisas de Deus. E ele começa a cada vez mais oprimir o povo de Deus, pela dureza no trabalho, pela perseguição. E a coisa começa a apertar para Moisés. E a partir dessa negativa da libertação, para eles servirem ao Senhor no deserto, Deus começa a operar sinais. Moisés poderia ter virado as costas e falar assim: opa, primeira negativa, vou desistir. Afinal de contas, não deu certo. Eu vim, Senhor, mas o rei disse não. Eu fiz, Senhor, eu lancei a proposta, mas ele negou. Mas quando Moisés não desiste, mas quando Moisés se posiciona em favor daquilo que Deus havia o estabelecido, o texto vai dizer para nós que Deus passa a operar com sinais para humilhar o poder daquele grande rei que se achava o máximo e as suas divindades, mostrando o seu poder e a sua glória. Capítulo 6, versos de 2 a 6, o texto diz: e eu apareci, Deus falando com Moisés, a Abraão, Isaque e Jacó, e estabeleci o meu concerto com eles. Deus tem uma promessa com você. Deus tem um pacto feito na cruz com você. Você não está esquecido, você está na mão do Todo-Poderoso. Um dia Jesus morreu na cruz, um dia ele, aleluia, estava lá sobre o madeiro, pendurado, sofrendo, agonizando por causa de mim, por causa de você. E nessa noite, você amigo, ouvinte da palavra do Senhor, Jesus morreu para te salvar nessa noite. Jesus morreu para te libertar do pecado, das trevas, da escravidão, romper, aleluia, essa escravidão e te trazer para Ele, aleluia. E Deus ainda diz dentro desse contexto do capítulo 6, tenho ouvido o gemido dos meus filhos de Israel. E Ele diz, e eu vos livrarei da servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas é certo de uma coisa: algo Deus há de fazer em teu favor. Moisés não tinha dimensão: Senhor, eu não sei como, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei qual é a tua operação, mas eu sei de uma coisa: eu estou confiando numa promessa. O Senhor disse que vai estender ao teu braço, eu sei que o Senhor vai estender a tua mão, e o Senhor vai trazer salvação ao seu povo, aleluia. Agora, Deus começa a operar as pragas, e acho interessante quando a gente para olhar com detalhe, com lupa. Cada praga humilhava uma divindade egípcia, cada praga diminuía aquela autoridade, aquela pompa que estava ao redor de Faraó, e Deus está falando com ele: eu vou fazer algo pior, eu vou fazer algo pior, e cada vez mais o coração do homem se endurecendo, e Deus trabalhando em favor. Chega na 10ª praga, Deus diz, Êxodo 11, verso 5, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele em seu trono, até o primogênito da serva que está detrás do amó, e todo o primogênito dos animais. Agora,
diante dessa cena aterrorizante que Deus diz que visitaria, ferindo de morte os egípcios, Deus faz um contraponto extraordinário. O sinal parecia ser de terror, de desolação. Deus chama Moisés e diz: mas para vocês tem festa. No Egito haverá morte, mas no meio do meu povo haverá festa. No meio do povo de Deus há sempre alegria. No meio do povo de Deus sempre há restauração. No meio do povo de Deus, enquanto o mundo está perplexo, olhando para a economia, olhando para os movimentos econômicos, olhando para os desacertos da política, Deus está com a sua mão estendida. Deus a ajudará ao romper da manhã. Ele está no meio da sua igreja, aleluia! Deus faz um grande contraste com aquele povo. A última praga traria grande clamor, pranto, angústia aos egípcios, mas aos filhos de Israel Deus sempre promete paz. Guarde isso no seu coração. Você pode não ter o melhor carro, você pode não ter a melhor condição financeira, você pode não gozar dos bens mais encantadores que essa vida pode te proporcionar, mas Jesus deu a mim e a você algo que o mundo não tem. Jesus diz: eu vos dou a minha paz eu vos dou, e o mundo não a conhece. O que você tem o Elon Musk não tem, o que você tem o dono da Microsoft não tem, o que você tem os donos das Big Techs não tem. Jesus diz: eu vou dar a vocês uma paz, eu vou dar a vocês um contentamento, vocês vão colocar a cabeça no travesseiro e vão dormir tranquilos, vocês vão acordar cantando. Por quê? Porque o Deus da paz estará convosco. O Deus da paz ainda continua visitando a casa do crente, o Deus da paz continua visitando os corações turbados, o Deus da paz continua removendo aquilo que dói, aquilo que machuca. Por quê? Porque Ele é o Deus da paz, aleluia. Agora Deus dá uma ordenança para eles: separem um cordeiro. Diga comigo, um cordeiro. Não existe festa sem o cordeiro. Não existe alegria sem o cordeiro. Não existe esperança sem o cordeiro. Não existe igreja sem o cordeiro. Não existe pregação, não existe ministério, não existe coral, não existe canto. O motivo de tudo isso é só um: é o cordeiro de Deus, aleluia. Deus agora estabelece para eles um sacrifício pacífico e aceitável, que simboliza, que tipifica, que é uma sombra do sacrifício efetuado pelo Senhor Jesus na cruz. O povo é orientado por Deus dizendo: separem um cordeiro e sacrifiquem-no, para que o Senhor seja glorificado no meio de vocês. Deus estabelece esse símbolo de Jesus tipificando o Cordeiro de Deus. Isso é tão fato, é tão notório, é tão nítido, que quando Jesus, ao vir para ser batizado por João Batista, na borda do Jordão, capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, João Batista vê Jesus chegando, cruzando como uma pessoa qualquer, em meio a tantos que ele estava batizando no Jordão, mas ele olha para aquele homem, paráfrase minha, apontando para ele, dizendo: eis aí, não o cordeiro natural, não o sacrifício repetitivo, não aquele que todas as vezes que nós erramos, nós precisamos imolar, mas o cordeiro de Deus, não o cordeiro da terra, não o cordeiro convencional, mas o cordeiro vindo do céu, aleluia. O cordeiro simboliza aqui o sacrifício substitutivo. Deus providencia um método para não levar a efeito o juízo instantâneo, e Ele traz o cordeiro para morrer em lugar do pecador, assim como Jesus morreu em nosso lugar se sacrificando. Romanos 5, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Não é porque éramos bonzinhos, não é porque nós éramos bons, merecedores, mas é porque a graça, a misericórdia e o amor de Deus nos alcançou através de Jesus Cristo. Lembre disso, você não merecia, mas Ele manifestou a graça, a misericórdia, o seu amor, enviando o seu Filho para morrer em seu lugar. E agora aqueles egípcios não estão entendendo: como assim?
Um cordeiro? Como assim um sacrifício? Olha, isso aí não é para vocês não. Vocês entendem da batucada, vocês entendem do sambão, vocês entendem das orgias, vocês entendem das perversidades, mas a gente entende de sacrifício, a gente entende de holocausto, a gente entende de louvor, a gente entende de adoração. Você está entendendo? Isso aqui é um código de Deus para nós, aleluia. O mundo não compreende isso, ele entra aqui e fica perplexo, mas você já está ligado, o Wi-Fi seu conectou no céu, você já entendeu que o cordeiro já foi sacrificado por você. Só que esse cordeiro, Deus tipifica qualidades dele. O cordeiro não poderia ser qualquer coisa, tinha que ser sem defeito. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi sem defeito. Pedro, na sua primeira epístola, escreve isso, que nós somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus não mandou o melhor arcanjo, Jesus não mandou o melhor querubim, Jesus não mandou o anjo mais forte, Deus mandou o seu único filho. O apóstolo São João vai dizer para nós que Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa, tão excelsa, tão intensa, tão inexplicável, tão extraordinária, tão grandiosa, tão além dos nossos limites da compreensão, que Ele enviou o seu Filho único, unigênito, ímpar, não tem igual, não tem paralelo, para morrer, aleluia, em nosso lugar, para que nós, crendo nele, fôssemos salvos, aleluia. Oh, bendito seja o Senhor. Agora, o convite e a proposta é: imolado o sacrifício, todos deveriam participar, comendo a carne. Olha que coisa extraordinária, a simbologia, a tipologia bíblica. Eles são convidados agora para comer daquele sacrifício. E nas palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, verso 56, é o ato da nossa ceia, que daqui a alguns dias nós participaremos de novo. Jesus diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, aleluia. É porque a gente participa da comunhão nele, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é incrível, não é porque a gente é fantástico, mas é o poder do Cristo simbolizado em participar na comunhão da ceia do Senhor, que faz com que a gente esteja nele e ele esteja em nós, aleluia. Se eu fosse você, eu não perdia. Se eu fosse você, eu me preparava mais. Se eu fosse você, eu vinha com mais sede para a ceia. Eu não vou perder, eu vou comer da carne dele, eu vou beber do sangue dele, porque isso gera em mim vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Junto com o cordeiro, o texto nos ordena: tinham que comer pães asmos e ervas amargosas, que juntos simbolizavam algumas coisas importantes. O pão é símbolo da palavra, e eu acho muito incrível a Bíblia, irmãos. O pão não pode ter fermento, assim como a palavra não pode ter fermento. A igreja não vive de chave, a igreja não vive de bandeja, a igreja não vive de pessoas que vêm anjo voando para lá e para cá, não. A igreja vive da palavra. A palavra não pode ter fermento, a palavra não pode ter adições, a palavra não pode ter substituições, a palavra tem que ser sem fermento. Junto com isso, ervas amargas. Sabe quando a gente está mastigando o pão da ceia, a gente deve trazer lá no oculto da nossa mente: um dia eu estava na mão do diabo, um dia ele me fez de marionete, um dia ele brincava comigo, me jogava do bordel, me jogava para a bebida, me jogava para a escravidão, me jogava para as coisas imundas, mas hoje não. O cordeiro já foi sacrificado, o cordeiro já morreu, por isso ele diz: mastiga a erva amarga. Lembra dos tempos da escravidão, que ele tirou você lá da biqueira, que ele tirou você lá do jogo, que ele tirou você lá da prostituição, que ele tirou você lá das imundícias. Ele te deu uma família, ele te deu um nome, ele te deu uma cara limpa, ele te deu uma esperança, ele limpou o teu nome, ele escreveu o teu nome, aleluia, no santo livro dele. A Cecília de Souza poeticamente escreve no seu livro: foi a cruz a caneta
que escreveu com sangue a tua salvação, aleluia. A sua salvação custou caro, obreiros, a tua salvação custou caro, igreja do Senhor. Foi o sangue precioso do Cristo vertendo, sendo derramado gota a gota por mim, por você, por todo mundo, aleluia. E agora, o apóstolo São Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, Paulo diz: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma massa nova. Estais assim como sem fermento. Por quê? Porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. É tempo de nós tirarmos o fermento, que é um símbolo do pecado. É tempo de nós abandonarmos práticas que a palavra do Senhor já está falando com a gente faz tempo. Abandona essa conversa errada, abandona esse programa errado, abandona esse celular que está acessando coisas erradas, abandona essa conversa que não está te levando para perto de Deus. É tempo de limparmos do fermento, aleluia, do fermento velho, coisas pretéritas, coisas que não fazem mais parte do nosso dia. Por quê? Porque hoje nós já somos uma massa nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com a sequência de comer ervas amargas, pão junto ao sacrifício, o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. Coisa extraordinária, irmãos, é entendermos que a vitória da igreja é pelo sangue de Jesus. Simbolicamente, o sangue agora é passado nos umbrais das portas, como um revestimento de Deus, como uma marca de identificação. E Deus diz: eu vou enviar a morte, mas quando o anjo da morte vir o sangue nos umbrais das portas, ele passará por cima das suas casas, aleluia. Lá no Egito, era na casa física, hoje é no teu coração. O poder das trevas olha para você e fala: aí eu não posso entrar. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro já está na casa dele, já foi passado no sangue dele. Sabe uma coisa extraordinária? Existem alguns comentaristas bíblicos que dizem que os hebreus já estavam tão inseridos na cultura egípcia, que eles assimilaram parte da cultura escrevendo os encantamentos mágicos, ou magias, ou feitiçarias nos umbrais das portas. E esse símbolo de passar o sangue sobre os umbrais das portas também tem essa simbologia. Se você trocar coisa do passado pelo sangue, se você trocar a vida pregressa, se você confiar no sangue, se você subscrever com o sangue, você vai ver a vitória, você vai ver o milagre, você vai ver a transformação, você vai ter uma marca de identificação. Você não é um largado, você não é um perdido, você tem um dono, você tem um Senhor que rege, que comanda, que controla a tua vida, que está sob o teu domínio, que dirige os teus passos, que abre as tuas portas, que guia a tua vida, e você está na palma da mão dele, aleluia. João, escrevendo no Apocalipse 22, verso 14, diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. A cândida, o alvejante, o veja, seja o produto físico que for, não pode remover os teus pecados, mas o sangue de Jesus. Mas o sangue do Cordeiro, ele é poderoso. O sangue do Cordeiro, ele restaura o bêbado, ele restaura o adúltero, ele restaura a família quebrada, ele limpa o nome, ele dá uma nova identidade, ele levanta, ele ajuda, ele sustenta, ele dirige, ele impele, ele torna o homem uma criatura nova. Esse é o poder do sangue do Senhor Jesus, e ele pode te livrar nessa noite, ele pode te limpar, ele pode mudar a tua casa. Você que nos assiste pela internet também, ele pode te alcançar aí. O sangue dele não perde a eficácia, o sangue dele não tem validade, o sangue dele não fica ultrapassado, o sangue ainda ele é poderoso, aleluia. Agora, feito esses preparativos, Deus dá uma ordenança para eles: vocês precisam se preparar agora para participar desse cerimonial. Entendam, irmãos, as coisas de Deus não é de qualquer jeito, não. Não é do jeito que eu acho,
não é no ritmo que eu penso, não é na toada que a minha mente imagina, é do jeito estabelecido pelo Senhor. São os últimos dias da igreja na terra. Você crendo ou não vai acontecer. Você tomando parte ou estando ausente vai acontecer. Um dia, Jesus vai buscar a sua igreja. Um dia, esses céus que nós estamos vendo, azuizinhos ou nublados, um dia serão rasgados pelo um toque de uma trombeta. O apóstolo São Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, 55, ele diz: olha, eis que vos digo um mistério, num abrir, num piscar de olhos, ante a última trombeta, o alarido de Deus vai trocar, aleluia, vai tocar um som de uma trombeta. Você não está esperando uma resolução de um governo, você não está esperando uma mudança de uma política econômica, você está esperando o teu nome ser chamado. O hino 469 da nossa harpa cristã diz: eu espero ouvir o meu nome, Jesus Cristo, anunciar, aleluia. Isso é meu pensamento, irmãos. Eu imagino naquele dia, o toque da trombeta é o símbolo do despertamento, mas eu, na minha pequenez, imagino Jesus chamando: vem André, vem Elias, vem Joinville, vem Lígia, vem Jeremias, vem Leonardo, sobe aqui, aqui é melhor, aqui é mais intenso, aqui só tem alegria, aqui não tem choro, aqui não tem pranto, aqui não tem nome ultrajado, aqui tem restauração plena, aqui não tem enterro, aqui não tem discórdia, aqui não tem problema, aqui é só gozo, paz e alegria no Espírito de Deus, aleluia. E os hebreus são chamados agora naquela Páscoa. Deus estabelece para eles a forma que eles deveriam estar portados naquele cerimonial. O texto diz para nós, no verso de número 11: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. Lombo cingido fala da nova vestimenta de salvação que o Evangelho nos dá. É uma paráfrase com relação, é um contraponto com relação ao estado deles. No Egito eles eram escravos. No Egito eles andavam maltrapilhos. No Egito eles andavam com uma identificação que quem vinha de longe enxergava: é escravo, é propriedade de alguém, não tem liberdade, está a serviço do faraó. Mas Deus diz: para participar da mesa do Cordeiro, tem que ter veste nova. Você só participa da mesa do Cordeiro com um vestido que só a salvação te dá. Paulo, escrevendo a Tito, diz que nós somos lavados pelo lavar regenerador do Espírito de Deus. O Espírito pega aquele homem caído, o Espírito pega aquele homem que não tem esperança, dá um banho nele, o sangue o purifica, o sangue o limpa, ele veste ele de salvação, o coloca na presença de Deus, aleluia. Será que tem veste nova aí já na tua vida? Será que já tem um cântico na tua boca? Porque você hoje veste vestes de salvação. Porque a tua vida foi transformada. Antes você era escravo, agora você foi liberto por Cristo, aleluia. A roupa traz a identificação do cristão. Não é a roupa física, irmãos. Não é o penteado, não é a bolsa, não é o terno, não é a gravata. Isso é muito pouco. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios 6, verso 14, Paulo diz assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. 2 Coríntios 5, verso 17, Paulo diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Olha, o verbo está conjugado no presente do indicativo, é nova criatura. Por quê? As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas erradas ficaram para trás, os palavrões ficaram para trás, a ignorância, os dissabores, as angústias, as tormentas da vida ficaram para trás. Por quê? Porque em Cristo você é nova criatura, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Cristo é a identidade que veste o crente, remove o velho homem, muda a nossa identidade, aquela cara de tristeza,
aquela cara de decepção, aquela cara que não via a próxima vez de chegar de novo no bar, de estar escravizado na bebida, no alcoolismo, agora é substituída. Agora Cristo dá uma nova identidade. E outra, essa nova vestimenta em Cristo nos dá a responsabilidade da comunhão com Cristo. Cristo não nos dá uma roupa nova, me perdoem pela expressão tacanha, para a gente voltar para o lixeiro de novo, para a gente voltar para o lamaçal de novo, para a gente voltar para as velhas práticas de novo. Quando o Senhor Jesus, no texto que nós lemos para a ceia, capítulo 11, verso 24 de 1 Coríntios diz: e tendo dado graças o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fala da consciência, não é só pão, não é só o cálice, não é só o vinho, não é só um suco, não. É o corpo e o sangue do Senhor que foi partido, que foi desfigurado, que foi transtornado, que sofreu, que padeceu naquela cruz por mim e por você, aleluia. Ainda dentro do mesmo verso ele diz: depois de estar com vestes prontas, lombos cingidos, ele diz: sapatos nos vossos pés. Fala de preparação para a caminhada. Ninguém que vai fazer alguma atividade física, ou vai ao trabalho, ou vai a algum lugar, vai descalço. Ele se calça. Assim como você não encontra um policial, um militar, sem o calçado adequado, ou um profissional da área da construção civil, devidamente com seu EPI nos pés, assim o crente também deve estar preparado. Pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Quando eu comento esse texto de Efésios, eu tenho por hábito dizer: você pode ter a maior urgência, você pode ter a maior incumbência, você pode ter a maior relevância naquilo que você estiver fazendo, mas se você pisar num prego ou em algo que machuque os teus pés e o fira, automaticamente você para. Por isso a palavra de Deus diz: calça o pé com a preparação do Evangelho da paz. Há obstáculos, há dificuldades, há circunstâncias contrárias, mas o poder do Evangelho é eficaz na tua vida. Isaías 54, verso 17 diz: nenhuma ferramenta contra ti prosperará. É o poder da palavra de Deus que te blinda, é o poder da palavra de Deus que te cerca, é o poder da palavra que te sustenta, é o poder da palavra que te anima, é o Evangelho que te reveste, é o Evangelho que te sustenta, é o Evangelho que dá graça na tua palavra, é o Evangelho que dá vigor no nosso cântico. Esse é o poder da palavra do nosso Deus. Eles eram escravos, irmãos, sim ou não? Mas Deus diz para ele: lombos vestidos, pés calçados, cajado nas vossas mãos. Deus diz: vocês eram escravos até ontem, mas na festa do Cordeiro tem autoridade. Deus restaura, sabe isso, irmãos? Deus restaura a família quebrada. Deus pega aquela família esfacelada. Deus pega o filho que está lá na droga. Deus pega o marido que está lá na bebida. Restaura, limpa, transforma, coloca no lugar, muda a identidade dele, dá um ânimo novo, dá uma nova perspectiva, dá a esperança da vida eterna. Aleluia! Tem autoridade de Deus para nós restaurada nessa noite. Deus aqui só me trouxe nessa noite para te relembrar: tem um cajado na tua mão nessa noite, tem uma autoridade que lhe foi conferida não por mim, não pelo presidente, mas pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Preciso gastar um minuto aqui falando isso, irmão. Tem crente que precisa ser restaurado da autoridade de Deus. Tem crente que, se chamar ele falando que tem uma pessoa endemoniada, ele é o primeiro a correr.
Tem um crente aí que se chamar ele para oração, tem um crente aí que se chamar ele para um culto que ele fique mais de 5 minutos de joelho, ele não aguenta, ele cansa, o celular é mais atrativo, a rede social é mais atrativa, mas nessa noite, Deus quer restaurar a autoridade na tua vida, Deus quer colocar um cajado na tua mão, não é simplesmente um pedaço de madeira não, é a autoridade de Deus na tua vida. Rebante, rebiaçai. E o texto ainda diz no mesmo verso 11: comereis apressadamente. Você está aqui, mas você está de passagem. Daqui a pouquinho vai haver um troque de trombeta. E sabe o que está acontecendo, irmãos? A gente está ficando confortável na casa boa que Deus nos deu. A gente está ficando confortável na situação financeira que Deus nos deu. A gente está ficando acomodado nesse mundo, mas lembra de uma coisa, Miqueias 2:10, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. A terra pode ser boa. O hino 36 vai dizer: passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vão terrestres esplendores, eu contemplo o meu lar. Aleluia. Isso aqui vai passar. A casa boa envelhece, o carro novo estraga, o dinheiro acaba, a saúde devanece, mas a presença de Deus é perpétua na vida daqueles que o temem. Deus faz para eles um contraste, verso 13: e aquele sangue vos será por sinal em vossas casas, quando estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e haverá praga de mortandade, quando eu ferir o Egito. Lá no Egito tem dor, lá no Egito tem pranto. O Egito é um símbolo do mundo. O Egito tipifica essa terra. O Egito tipifica os prazeres desse mundo. Mas o texto está dizendo: enquanto lá no Egito tem dor, enquanto no Egito tem lágrima, na casa do hebreu, na casa que tem sangue, na vida do crente, dentro da nossa vida, a festa, a alegria, a disposição, a contentamento, a presença do Altíssimo. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque o Cordeiro já foi sacrificado. Aleluia. E Deus vai dizer para eles no verso 14: e este dia vos será por memorial. Sabe quando a gente chega na ceia? Jesus diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A gente continua cumprindo esse memorial. E eu quero te dizer nessa noite, você que ainda não serve a Jesus, você que ainda não entregou-se para Jesus, você que ainda não fez a decisão melhor na tua vida, que é render-se nos braços de Jesus, eu tenho um convite para você nessa noite. O Cordeiro já morreu em teu lugar. Ele quer passar esse sangue nos umbrais da tua porta. Ele quer mudar a perspectiva da tua vida. Você anda cambaleante, você anda claudicante, você anda trôpego, você anda se escorando, triste, amargurado. Mas nessa noite Jesus quer ser o Cordeiro Pascal da tua vida. Há alguém aqui nessa noite que ainda não serve ao Senhor Jesus, mas ouvindo a mensagem da palavra do Senhor, quer dizer nessa noite: eu quero me entregar a Jesus, quero ter os meus pecados perdoados por Ele. Você também que nos assiste pelas redes sociais, escreva aí: eu quero. Diga: eu quero Jesus. Se você também que também nos assiste, está aqui presencialmente, está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus te convida nessa noite. Tem festa, tem alegria, tem esperança. Jesus te convida: vem, vem, vem já, pecador, diz o hino da harpa cristã. Eu insisto dizendo a você, Jesus quer te salvar. Jesus pode te salvar. Jesus é poderoso para transformar.
Só Ele dá esperança ao homem da vida eterna. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode mudar a disposição da vida. Só Ele pode fazer a esperança e a alegria serem plenas em você. Jesus te convida essa noite. Há alguém nessa noite que gostaria de render-se ao Senhor Jesus? Levante a sua mão dizendo: eu quero. A palavra do Senhor diz a você: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Talvez você esteja relutante aí, mas vai mudar tudo. Vai sim, Jesus vai entrar na tua vida, mas vai mudar algumas coisas. Jesus vai te trazer uma esperança que esse mundo não dá. Jesus vai fazer algo transformador em você. Jesus implantará alegria na tua vida. Alguém para Jesus nessa noite? Na internet já tem alguém dizendo: eu quero voltar. Se eu fosse você, eu glorificava Jesus. Ele ainda é poderoso. Mais alguém dizendo: eu quero voltar para Jesus. Já são duas pessoas dizendo. A terceira pessoa dizendo: eu quero voltar para Jesus. Ele ainda é o Cordeiro que restaura. Ele é o Cordeiro poderoso que alcança. Você que está afastado, distante, você que está triste, parou a sua caminhada, Jesus te chama de novo. Vem, vem, vem. Ele é poderoso para te restaurar. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Tem festa, tem gozo, tem esperança, tem vida eterna. Mas alguém dizendo: eu quero voltar. Ele ainda é poderoso, Ele alcança. Não é a minha mensagem, não é a minha palavra, é o poder da palavra do eterno. Aleluia. Eu finalizo aqui dizendo, irmão, se você tem alguém ainda na sua casa, no teu círculo social, que ainda não se rendeu a Cristo, não desista, cai para a oração. Jesus é poderoso para o alcançar. Vamos orar por essas preciosas vidas. A Agnes está dizendo: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Jesus é poderoso, aleluia. Ele salva, Ele transforma, Ele liberta, Ele alegra, Ele dinamiza. Aleluia, tem alguém vindo ali para Jesus, aleluia. Ele é poderoso, aleluia. Oh, se eu fosse você, eu aumentava o meu glória. Se eu fosse você, eu glorificava mais. Se eu fosse você, eu dizia tributos de louvor ao Senhor, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Há mais alguém ainda para Jesus? É tempo oportuno. É tempo oportuno de salvação. O Cordeiro já foi sacrificado. O Antônio está dizendo lá na internet: eu quero me reconciliar. Aleluia. Qual é o nome dele? Marcos Vardo. Dobre o seu joelho, Mardo, se você puder. Vamos orar por ele, por essas almas preciosas que o Senhor tem dado. Estenda a sua mão, igreja. Senhor nosso Deus e Pai, nós só temos motivos para te render louvores, graças e gratidão pela vida do Vardo, pela vida dos nossos irmãos que pela internet querem reconciliar-se contigo e aceitar-te como teu Salvador. Perdoa-lhes os pecados, muda-lhes a vida, semeia o teu Espírito Santo, transformador, reconciliador, faz mudança na vida deles, faz eles sentirem o gozo, a esperança, a dádiva da salvação em Cristo. Quebra as algemas do pecado, quebra os grilhões da morte, quebra, Senhor, as redes do inferno que estavam os cercando. Escreve-lhes o nome no livro da vida, pelo sacrifício único, santo, perfeito, aleluia, do teu Filho Jesus Cristo. Também, Senhor, liberta-os dos vícios, da droga, da prostituição, quebra todas as amarras do pecado e dê a eles a alegria da tua salvação. A ti rendemos graça, a ti rendemos louvores, porque o Senhor é Salvador em excelência. Oramos a ti agradecidos, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. AD Perus,
desde 1947, abençoando o Brasil.